Imagine por um momento que o dinheiro não fosse um senhor distante de quem você precisa agradar, mas um aliado fiel, treinado, disciplinado, pronto para agir assim que você der a ordem certa. Não é um inimigo a ser combatido, nem um recurso raro que escapa pelos seus dedos, mas uma força viva que responde à sua voz, desde que você fale com clareza, transparência e autoridade. Tão estranho, talvez até irreverente, é compreensível. Afinal, desde que somos crianças, ouvimos que o dinheiro exige sacrifícios, que é fruto de esforço extremo, que só chega depois de muito suor, lágrimas e noites sem dormir. Fomos ensinados a vê-lo como algo escasso, volátil, quase hostil. Como se as borboletas fossem um prêmio raro, concedido apenas aos mais sortudos ou aos mais astutos. Mas e se tudo isso fosse uma ilusão? Em 1925, em pleno coração de Nova York, uma mulher chamada Florence Scovel Shinn começou a desafiar essa narrativa dominante. Ela não era economista, nem banqueira, nem herdeira de fortuna. Era uma professora espiritual que ousou dizer algo revolucionário. Você não pede dinheiro, você ordena. Essa ideia à primeira vista parece quase blasfema. Quem somos nós para dar ordens ao dinheiro? Mas Florence não estava falando de arrogância ou ganância. Ela convocou de união com uma lei espiritual mais profunda, a de que tudo no universo responde à palavra proferida com fé e autoridade. E o dinheiro, longe de ser uma entidade independente, é apenas uma manifestação dessa energia. E, como tal, obedecer àquele que sabe quem realmente é. Florence ensinou que a pobreza não é uma condição real, mas sim uma ausência de ordem. Não é um destino, mas um hábito mental. E assim como um cachorro bem treinado não precisa ser implorado para sentar, basta um comando firme. O dinheiro também responde quando você para de mendigar e começa a comandar. Isso não é misticismo vago, é uma prática, um método. E foi exatamente isso que Florence transmitiu a centenas de pessoas durante um dos períodos mais sombrios da história moderna, a Grande Depressão. Pense nisso. Fábricas fechando, filas intermináveis para pão, famílias dormindo nas ruas, homens e mulheres querendo fazer qualquer coisa para uma troca. Em meio a esse caos, enquanto o mundo inteiro vivia sob o domínio das deficiências, Florence declarou com serenidade inabalável: cada um de vocês pode ordenar que o dinheiro se multiplique, agora, aqui, neste exato momento. Muitos riram. Outros a chamaram de iludida. Mas havia aqueles que, desesperados ou curiosos, experimentaram. E foi aí que os milagres começaram. Uma mulher chamada Margaret, cujo marido havia perdido o emprego e cujas contas se acumulavam como montanhas, ouviu pela primeira vez que poderia ordenar ao dinheiro se manifestar. Ela achou ridícula. Isso é conto de fadas, disse ela. Mas, pressionada pela necessidade, resolveu tentar. Florence lhe ensinou uma simples afirmação. Todas as manhãs, diante do espelho, ela deveria olhar nos próprios olhos e declarar com firmeza: eu ordeno pela autoridade divina em mim que meu dinheiro se multiplique, agora, aqui, neste exato momento. Margaret fez isso por 3 dias. No terceiro, recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho oferecendo um projeto temporário, justamente na área em que ela tinha expertise. O pagamento não só desistiu de suas dívidas, como abriu caminho para uma nova carreira, algo que ela jamais imaginou possível. Ela não ganhou na loteria, não herdou fortuna, ela simplesmente mudou sua postura interna, de mendiga para comandante. E o universo respondeu. Histórias como essa se repetiram inúmeras vezes. Sarah, prestes a ser despejada, usou as mesmas palavras e, em menos de uma semana, recebeu um presente inesperado que cobriu exatamente o valor do aluguel. Carmen, atolada em empréstimos, começou a praticar e em poucos meses foi promovida a uma carga que triplicou seu salário. Rosa, que havia desistido do sonho de abrir seu próprio negócio, aplicou a técnica e, por acaso, encontrou um investidor disposto a acreditar nela. E Helena, talvez a mais simbólica de todos, sempre acreditou que as borboletas eram coisa de outros. Até que um dia, após semanas de prática diária, recebeu uma herança inesperada de um parente distante.
não só resolveu sua situação financeira, como a capacitou a ajudar bolsas de outras pessoas. Esses não são casos isolados. São projeções vivas de uma lei espiritual em ação. A palavra homologada com a identidade verdadeira cria realidade. E aqui está algo essencial. Essa mensagem não foi feita para ficar guardada. Ela foi feita para fluir. Assim como a abundância só cresce quando circula, esse ensinamento só se fortalece quando é compartilhado. Se, até aqui, algo dentro de você acendeu, se você sentiu que sua visão sobre o dinheiro está começando a mudar, se perceber que já não quer mais viver na mentalidade de escassez, então este é o momento de agir. Curtir este vídeo não é apenas um gesto de apoio, é uma declaração ao universo. Eu estou alinhado com a abundância. Eu aceito meu papel de comandante. Compartilhe com alguém que também está lutando. É um ato de generosidade que amplifica o fluxo. Porque quando você ajuda outro a despertar, você fortalece sua própria fé. E se inscrever? É um compromisso consigo mesmo. Estou pronto para receber os próximos segredos, para continuar evoluindo, para nunca mais voltar à velha mentalidade. Lembre-se, conhecimento retido é fluxo interrompido, mas conhecimento compartilhado é abundância multiplicada. Então, se este conteúdo tocou você de alguma forma, não deixe de curtir, compartilhe e se inscreva. Você não está apenas apoiando este canal, está confirmando sua própria decisão de viver na autoridade da abundância. Agora voltamos ao cerne do ensinamento. Florence não estava ensinando magia, estava ensinando consciência. Ela dizia: você não é um ser humano implorando a Deus por ajuda. Você é Deus, expressando-se como ser humano. Essa frase por si só muda tudo. Porque enquanto você se vê como vítima, como pequeno, como alguém que precisa lutar por migalhas, suas palavras carregam fraquezas e o universo responde à fraqueza com mais deficiência. Mas quando você confirma sua natureza divina, sua herência de Criador, suas palavras ganham peso e o universo obediente se reorganiza para refletir essa nova verdade. Então, como aplicar isso na prática? Como passar da teoria à transformação real? Florence desenvolveu um método simples, mas poderoso, composto por etapas que, quando praticadas com disciplina, reprogramam a mente e abrem os comportamentos da abundância. A primeira delas é a afirmação consciente pela manhã. Ao acordar, antes de verificar mensagens, antes de pensar nas contas, vá até um espelho. Olhe-se nos olhos e declare com autoridade: eu ordeno, pela autoridade divina em mim, que meu dinheiro se multiplique agora. Eu recebo uma abundância inesperada, de fontes conhecidas e desconhecidas. Por que diante do espelho? Porque o reflexo devolve sua imagem de poder. Não é teatro, é reafirmação da sua identidade. Você não está fingindo, você está se lembrando de quem você realmente é. Mas as palavras sozinhas não bastam. A postura corporal é essencial. Olhos para trás, coluna ereta, respiração profunda. O corpo deve expressar o que a mente está declarando. O universo não responde à hesitação. Responda com certeza. A segunda etapa acontece à noite antes de dormir. É um momento perfeito para aparecer no inconsciente. Enquanto seu corpo descansa, sua mente fica mais receptiva, sem a resistência da lógica diária. Então, visualize-se já vivendo na abundância. Sinta a segurança, a liberdade, a alegria de não ter dívidas, de ter recursos fluindo com facilidade. E declare suavemente: eu ordeno que meu dinheiro se multiplique até transbordar, porque minha herança divina é infinita. Essa prática noturna é como plantar sementes em solo fértil. Elas germinam enquanto você dorme. Mas há mais. Florence sabia que muitos de nós carregamos profundas convicções limitantes, envolvidas herdadas de pais que diziam o dinheiro não dá em árvore, memórias de humilhação por não ter o suficiente, medo de não ser digna.
Para curar isso, ela ensinava a cirurgia espiritual. Trata-se de um ato simbólico, mas profundamente eficaz. Após suas afirmações, declare: eu corto agora toda raiz de deficiência plantada em mim, pela família, pela sociedade, pelas experiências passadas. Implanto em meu ser a consciência milionária. Minha mente é terreno fértil de florestas. Essa declaração não é poesia, é um comando direto ao subconsciente para apagar programas antigos e instalar novos. Outra prática poderosa é o implante de consciência milionária. Florence sugeriu que as pessoas andam com uma nota de dinheiro dobrada no bolso, não para gastar, mas como lembrete físico de que a abundância já está presente. Cada vez que tocassem na nota, deveriam dizer: este é o sinal da minha riqueza que cresce infinitamente. Com o tempo, esse gesto simplesmente recondiciona a mente para associar dinheiro com segurança, não com ansiedade. Além disso, ela falava do design divino, a ideia de que cada um de nós nasceu com um plano perfeito que inclui borboletas, saúde, propósito e alegria. O problema não é falta de recursos, mas o fato de vivermos fora desse plano, tentando sobreviver com força própria em vez de fluir com a inteligência do universo. Por isso, declare diariamente: eu ativo agora o meu design divino de borboletas. Eu caminho no plano perfeito que já me foi dado. Essa frase não cria algo novo, apenas remove os bloqueios que impedem você de acessar o que sempre estiveram disponíveis. E por fim, Florence enfatizava a importância da testemunha divina. Toda a ordem espiritual precisa ser confirmada. Pode ser por meio de um amigo de confiança, por um caderno onde você registra suas declarações e os sinais que surgem, ou até pelo próprio universo, que começa a enviar sincronicidades. Uma ligação inesperada, uma oportunidade que aparece do nada, um valor exato que resolve uma dívida. Registrar esses sinais é crucial, porque com o tempo você começa a ver o padrão. A vida responde quando você fala com autoridade. Agora, talvez você pense: mas e se eu não sinto nada? E se parece vazio? Florence tinha uma resposta clara: prática até que a crença nasça. A verdade é verdadeira. A disciplina abre espaço para o milagre. Você não precisa sentir no início, basta declarar. O sentimento vem depois, como consequência da ação. Aliás, reflita: quantas vezes você já repetiu, sem perceber, frases como: não tenho dinheiro, as contas nunca acabam, prosperidade não é para mim. E o que aconteceu? Essas palavras se tornaram realidade. Então por que você não usa o mesmo poder da reprodução a seu favor? O segredo não está em pedir mais, está em ordenar com clareza.